Alô, gente, muito bom estar com você de novo. Estamos aí construindo o seu futuro, né? Para isso, meu amigo, assistir as aulas com carinho quantas vezes você quiser, ler muito, tá plugado aí na rede, nas novidades, no que está acontecendo no planeta agora da nossa área e de qualquer área do conhecimento e, fundamentalmente, querida, fazer muito exercício. Quanto mais exercício você fizer, mais você entenderá. Nosso tema de hoje, o nosso assunto é o reino fungi, ou seja, vamos falar dos fungos. Que tipo de fungo? Cogumelo, orelha de pau, mofo, fermento biológico usado para fazer pão, isso tudo é fungo. Então há uma proximidade do homem muito grande, a gente está caminhando lado a lado com os fungos, a gente chama isso de coevolução. E tem um outro detalhe que é interessante que você saiba. Evolutivamente falando, os fungos estão mais próximos de nós, os animais, do que das plantas, por exemplo. Antigamente, se você pegar um livro de botânica que trata das plantas, o livro mais antigo, nesse livro de botânica, normalmente o pessoal tratava das plantas, das algas, bactérias e fungos. É claro que depois isso tudo foi separado, né? E a gente tem um reino só para tratar dos fungos. Lembrando, repito, que evolutivamente falando, os fungos estão mais próximos de nós, os animais. Por isso, desenvolver medicamento para combater fungo tem que ter muito cuidado, porque à medida que eles afetam as células do fungo, também afetam as nossas células, acabam sendo tóxicos para nós, por quê? Exatamente pela proximidade evolutiva. Como você pode ver aí, ó, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma laranja mofada. E o que é este mofo? O pão mofou. Mofo é fungo. Muitas vezes o pessoal já trabalhou em vestibular perguntando, cara, mas come o quê? Onde o fungo desenvolve é porque tem uma fonte orgânica para ele. Se não tiver fonte orgânica, não tiver alimento, ele não tem como desenvolver. Você observa aqui um cladograma. Esse cladograma mostra a evolução dos fungos. Veja que todos estão no mesmo patamar, porque todos se vivem porque estão adaptados ao meio. Aí nós temos as características gerais aqui embaixo, tá pequenininho, mas eu te mostro. Hifas, o que é hifa? É o filamento que forma o corpo do fungo. O corpo do fungo chama micélio. Parede celular de quitina. Quitina é um açúcar, um polissacarídeo, que também é o que forma o esqueleto externo, por exemplo, dos insetos, lá do camarão também. A reprodução de todo fungo ocorre por esporo, e o material de reserva é o glicogênio, que a gente já vai ver, que também é para nós animais. E eles acabam se alimentando do meio externo, eles fazem a putrefação, a decomposição dos cadáveres, sejam quais forem. Os primeiros fungos aqui, mais primitivos, têm zoósporo. Acabei de falar, eles se reproduzem sempre por esporos. Zoo quer dizer animal. Então, um esporo feito animal, ou seja, móvel. Por que móvel? Porque ele vai ter que nadar na água. Então, a reprodução ocorre na água e tem um flagelinho para se locomover. Os que vieram para a Terra perderam o flagelo. Então aqui, ó, esporo sem flagelo. E aí nós temos os zigomicetos, a gente já vai estudar cada um deles, e os dois que mais caem no vestibular, ascomiceto e basidiomiceto. Aqui estão os cogumelos. Então, gente, tudo que é fungo, cogumelo, orelha de pau, está tudo nesse rolo só. Agora a gente vai estudar as características gerais de fungos, alguns exemplos dos principais grupos, lembrando que principalmente ascomiceto e basidiomiceto é o que vai para a prova. Vamos ver? Ó, características. Quem são eles? Bolores, cogumelos, orelhas de pau, levedura. O que é levedura? É o fermento para fazer pão.
Nutrição. Queridos, este dado é fundamental. Eles são heterótrofos, nenhum fungo faz fotossíntese por absorção. Vou te explicar. Imagina um pão mofado. O fungo cresce por dentro do alimento, ele não come nada. Você ingere a partícula de alimento e digere no teu corpo. E o fungo não come nada. O fungo libera no meio as enzimas digestivas, aí há a digestão fora do corpo do fungo e ele apenas absorve os nutrientes. Por isso que a gente fala que os fungos são heterótrofos, porque pegam a matéria pronta do meio, eles não fazem fotossíntese, por absorção. Eles absorvem apenas o nutriente do meio. A digestão ocorre externamente. Esse dado é um dado extremamente importante. Modos de vida. De tudo, saprofágico, o que eles fazem? A decomposição de cadáveres, são decompositores. Fazem a reciclagem da matéria. Alguns provocam doenças, em plantas e animais são parasitos, outros vivem em associação com outros seres, onde um depende do outro, micorrizas com raízes de plantas, e aqui líquens, ó. Líquen é a associação de fungo mais alga. Micofungo, risa raiz. Então, é fungo com raiz de planta. E tem até alguns predadores que comem, por exemplo, vermes lá nas florestas europeias. Mas isso aqui a gente fala pouco por aqui. Pode até cair, mas a gente fala pouco. As micorrizas são fundamentais, por exemplo, envolvidas inclusive no ciclo do nitrogênio. O fungo acaba transformando em nitrogênio e fornecendo para a planta. Em contrapartida, a planta dá comida para o fungo. E olha que elas são sacanas. Se cortar a ida no nutriente para a planta também não manda nutriente para o fungo. Olha que legal. Então vamos ver? Os fungos podem ser unicelulares. Gente, a levedura é o fermento do pão e é unicelular. Guarda bem isso, a levedura é o fermento do pão e é unicelular, mas a maioria é pluricelular. Filamento, chamado hifa, filamento que forma o corpo chama hifa. O conjunto de filamentos forma o corpo chama micélio. Gente, em todos os seres vivos, vocês têm que guardar aquelas características que são exclusivas do grupo. Por exemplo, qualquer texto que fale em hifa, que fale em micélio, eu sei que está falando de fungo, porque só eles têm essa composição. Então, você reduz um monte aí ao teu estudo, estudando as características exclusivas e novas que aparecem em cada grupo de ser vivo. Porque isto, ou estas características, definem as respostas de prova. Outro dado, que eu já falei para você ainda há pouco, a parede celular é de quitina. Quitina é um açúcar formado por um monte de moléculas de glicose, que a gente chama de polissacarídeo. Mas também os artrópodos, como insetos, aracnídeos, como caranguejo, siri, têm um esqueleto externo de quitina. Então, tanto animais quanto fungos têm a quitina. Só que aqui é a parede celular, aqui é o esqueleto. Tem locais, gente, que o micélio atinge... Aliás, o maior ser vivo da Terra é um fungo que vive nos Estados Unidos. Não é a baleia. Porque as hifas, você imagina, ela cresce onde tem o alimento. Então, quando você imagina o pão, ela está crescendo por dentro do pão. E no solo, elas vão crescendo e vão formando círculos. Por isso saem os cogumelozinhos em círculo. Só que está lá embaixo no solo. Então, às vezes, pode atingir N metros essas hifas que formam micélio. Vamos continuar? Ó, corpo de frutificação.
Gente, só 2 grupos fazem corpo de frutificação. Ascomiceto e Basidium miceto. O que é o corpo de frutificação? É o cogumelozinho. Tá? Então, esse cogumelo que você vê é o corpo de frutificação. Vou comer pizza com champignon. O que é o champignon que você está comendo? O corpo de frutificação do fungo. E esse corpo de frutificação surge a partir de um evento sexual. Então, sempre que tiver uma reprodução sexual nesses grupos, vai formar o cogumelozinho. Material de reserva, o glicogênio. Lembra que as plantas e as algas, a maioria das algas, guardam glicose na forma de amido. Por isso tem bastante amido no pão, por causa do trigo, tem bastante amido na batata. Por quê? Porque vegetal guarda glicose na forma de amido. Nós, animais e os fungos, guardamos na forma de glicogênio. Outro dado bastante importante. Agora uma divisão, tá? Então atenção. Mixomicetos, micota, miceto, tudo isso é fungo, gelatinosos, chamados de mixomicetos, mais ou menos 600 espécies. Sem hifas, cenocíticos, tem uma massa celular semelhante à ameba na etapa vegetativa. Não tem quitina, não tem então uma parede celular, reprodução sexuada, forma esporângios, local onde ocorre a meiose. Então são umas plaquinhas de gelatina. Não se cobra normalmente no vestibular. Os fungos verdadeiros, chamados de omicetos, essa é uma classificação mais antiga, já vou te dar uma outra classificação. Então tem os ficomicetos, mais ou menos 50 mil espécies, unicelulares ou filamentosos, não tem cogumelozinho. Os mais importantes são esses 2, ascomicetos, 30 mil espécies mais ou menos, que pode ser uni ou plurifilamentosos. As hifas são separadas, a hifa está aqui e tem os septos separando em partes, mas o septo não é total, permitindo a mistura dos citoplasmas. Reprodução sexuada por esporo chamado ascósporo, normalmente tem o cogumelo, que é o corpo de frutificação, um pouquinho diferente, aqui parece uma bacia. Os basidiomicetos, 13 mil espécies, hifas septadas também. O esporo chama basidiósporo, por isso basidiomiceto. E tem corpo de frutificação, que é o cogumelo, tá? Chamado de basidiocarpo. O corpo de frutificação aqui chama ascocarpo, aqui basidiocarpo. Esses mais primitivos o pessoal não vai cobrar de você, e esse nem existe mais, deuteromiceto, mas pode cair na prova. Filamentosos, hifas septadas, só que todos os fungos cuja forma de reprodução sexuada era desconhecida, era colocado aqui como deuteromiceto. Aí hoje, esse grupo não existe mais. Quer dizer, de qualquer forma, basicamente, vão cobrar esses 2. Tá? Então lembra que a levedura é um ascomiceto, o champignon é um basidiomiceto. Aqui eu coloquei a classificação atual comparada com a antiga, então você vai guardar muito bem isso. Antigamente chamava de ficomiceto, porque esse aqui não tem corpo de frutificação, não tem cogumelozinho. Hoje a gente dividiu o grupo em quitridiomiceto, ou quitridiomicota, e zigomicota ou zigomiceto. Então falando desses 2 é a mesma coisa que esse aqui. Aqui tranquilo, ascomiceto, basidiomiceto, basidiomiceto, e esses que eu falei para você que tinha antigamente e que não tem mais, porque eles foram redistribuídos já que à medida que a forma de reprodução sexuada é trabalhada. Tudo bem? Então, gente, característica geral de fungo sempre se cobra. O que eu chamei a atenção de você ainda há pouco, cara, guarda. Então, heterótrofo por absorção, tem o glicogênio como material de reserva, tem parede celular de quitina, hifa, micélio, sempre cai. Agora a gente vai ver como é que ocorre a reprodução. O que é que eu disse para você? Habitualmente a reprodução é assexuada com formação de esporos, mas pode ter fragmentação do micélio, pode ter brotamento, guarda, por favor, isso aqui, brotamento.
O fermento biológico é uma levedura unicelular, e se reproduz por brotamento. Tá? Importante. E esporulação, produção de esporo. Eu já falei hoje para você, ainda há pouco, a gente iniciando o tema, que alguns esporos são móveis. Então, da onde? De fungo aquático, tem flagelinho para nadar. Os que vieram para a Terra, a gente tem vários grupos, ó, aplanósporos, imóveis, por quê? Transportados pelo vento. Conidiósporos, né? Imóveis, são menores que os outros e não são produzidos em estruturas chamadas esporângios para produzir esporo. Esses dois, o que a gente mais cobra? Ascósporos, produzido em estrutura chamada esporângio, em forma de saco, asco quer dizer saco, e a gente tem aonde? No asco miceto. Basidiósporo, no basídio miceto. Então, formado na extremidade do esporângio, como fosse uma clavinha, que a gente chama de basídio. O que é que eu vou te mostrar? Vou te mostrar a forma tradicional de reprodução e depois contar um pouquinho da reprodução do basídio miceto e do asco miceto, que é o que você precisa saber. E mais os principais exemplos. Vamos lá? Você vê que estudo de fungo é um estudo simplesmente fascinante. Então, olha aqui. Reprodução sexuada. Quando? Quando hifas de micérios diferentes se encontram. Então, você tem aqui a hifa que vem de um corpo de um fungo, a hifa do outro fungo e acabam se encontrando e se fundindo. Gente, eu estou contando passo a passo dos fenômenos que ocorrem durante um evento sexuado. Então, se você guardar os passos, quando vier o esquema, que eu também vou te mostrar visual, você rapidamente identifica. Vejamos lá. Ó. Primeiro, as hifas de micérios diferentes, porque chamam de sexos diferentes, se encontram. Então, aqui tem um fungo, aqui tem outro, as hifas estão correndo lá no ambiente, se encontram. Aí elas se fundem, formando células com dois núcleos. Por quê? De uma e de outra hifa. Aí, esses núcleos se fundem, originando uma espécie de zigotinho. Zigoto ou ovo, né, na verdade. Ora, esse zigoto é diploide. Essa meiose que ocorre aqui, ó, no zigoto, é chamada de inicial, porque é no início da vida, ou zigótica. Aí acontece o quê? Forma 4 célulazinhas, 4 núcleos haploides, que vão dar origem aos esporos. Aí o esporo germina e forma um novo micélio haploide. Aqui você vê o cogumelozinho. Aqui está a estrutura reprodutora, olha aqui. Ó. Aqui onde produz os esporos, aqui estão as hifas. Você pode ver aqui é o micélio, o corpo do fungo. Como as hifas acabaram se encontrando e dando origem ao cogumelozinho. Aqui você vê os principais exemplos. Ó, ficomiceto é o seu nome mais antigo. Esse aqui você tem guardado, é o bolor negro do pão. Esse aqui, ó, bolor negro do pão. E tem um que causa, é parasito da videira, né? Causa uma doença chamada míldio da uva. Se você observar aqui no pão, você não enxerga, mas as hifas estão correndo pelo pão, estão liberando enzimas para digerir o pão e se alimentar dele, e estão produzindo esporângios. Ó. Essa estruturazinha aqui produz o esporo. Aí quando tiver maduro, isso estoura liberando esporo, é tipo uma fumacinha. Aí cada esporo vai germinar e formar uma nova hifa, dando origem a um novo fungo. Eu vou
pedir para você guardar, porque normalmente o pessoal não apresenta assim, eu separei nos grupos e estou guardando os exemplos que se um dia cair em teste, seja num concurso, ou concurso público como Enem vestibular, sempre se cobra a mesma coisa. Então preste atenção. Ascomiceto, Saccharomyces cerevisiae, esse aqui você tem que saber, porque este aqui é aquele utilizado para fermentação e fazer o pão, e é utilizado também na fermentação para fazer bebidas alcoólicas. Então, se a gente tem vinho, tem cerveja, se deve ao Saccharomyces. Esse outro chamado Clavíceps purpúrea, que é o esporão do centeio, só para você saber, ele produz uma substância chamada ergotamina, que é a base para fazer o ácido lisérgico, que é o LSD. Olha que louco. E tem o penicílio. Então, eu quero que você guarde o Saccharomyces, o Clavíceps o pessoal quase não cobra, mas cobra o penicílio, que é o bolor onde é extraída a penicilina. Penicilina. Por que chamam para esse antibiótico de penicilina? Porque a substância que mata a bactéria foi extraída de um fungo do gênero Penicillium, que é aquele, quando você come queijo gorgonzola ou pão mesmo, aquele mofo meio azulado. E aí, gente, o pessoal vai cobrar um monte de coisa de vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, que eles davam pão mofado para os judeus, tinha gente que não queria comer, mas tinha gente que acabava comendo para não morrer de fome. E aí tinha menos doença infecciosa causada por bactéria, porque estava comendo uma fábrica de penicilina. Quando resolveram extrair a penicilina pela primeira vez, os cientistas saíram na rua comprando em feira tudo que era mofado. O pessoal achava louco. Engraçado, o pessoal vem pegar já mofado. E era para poder extrair a penicilina. Aqui mais por curiosidade, o Aspergillus é o que faz a fermentação do arroz para produzir o saquê. Essa mucila esculenta é comestível, né? Então a gente tem naqueles campos da Espanha, da França, por exemplo. E isso aqui tem guardado, as leveduras eu já falei, e reproduzem por brotamento. Aqui você vê alguns deles, né? Então o Saccharomyces é esse aqui, isso aqui é broto. Então ele é uma célula só que você está vendo o broto. Ora, quando você coloca o fermento para... eu vou colocar o fermento lá para a massa crescer. O que o fermento está fazendo? Fermentação. O que ele é? Uma levedura, é um Saccharomyces. É um fungo que ele começa a comer e começa a liberar álcool e gás carbônico. O álcool vai embora, mas o gás carbônico expande e faz a massa crescer. E ele reproduz por brotamento. Tá? Aqui é a mucela, e aqui está o Aspergillus. Então você está vendo alguns fungos ascomicetos. Na sequência, os basidiomycetos. A amanita é venenosa. É aquele fungo que tem um cogumelo bem avermelhado, cheio de pintinhas. É aquele do Super Mario, aquele que tem na frente da historinha da Casa da Bruxa. Então, normalmente, quanto mais intensa é a cor, é uma cor de advertência, porque é perigoso, né? E você vai guardar o Agaricus campestris. Esse aqui cai sempre em prova, por quê? Porque é o champignon. Mas tem a ferrugem do cafeeiro, Deltenomyceto, você guarda esse aqui. Não existe mais esse grupo, mas se o pessoal perguntar, estão parasitos humanos, como a cândida, que causa micose que tem entre os dedos, sapinho, né? Tem outros parasitos também, mas o mais importante é a cândida, que causa candidíase. Tá? Então, também é um parasito importante para a gente. Tudo bem? Depois dos principais exemplos, olha aqui o venenoso que eu falei para você, lá do Super Mario. Mas vamos em frente. Qual é a importância dos fungos? Decompositores. Ao lado das bactérias, os fungos se alimentam de cadáveres. Então, eles reciclam a matéria nos ecossistemas. Na alimentação, porque muitos servem de alimentação. Panificação.
Produção de queijo, ó, Penicillium roquefort, queijo roquefort. Camembert, queijo camembert. Produção de medicamento, como a penicilina, que é antibiótico, toxinas, né? As trufas são apreciadíssimas na França, do gênero tuber, vivem principalmente nas Franças e são micorrizas, olha que coisa importante. Vivem na raiz de árvores como carvalho e faia. Então eles utilizam cachorro e porco para localizar as trufas, olha que coisa legal. A trufa é um cogumelo apreciadíssimo na França, vive na raiz da planta. Oi, como é que o pessoal descobriu? Por um acaso, uma história muito interessante. Esses fungos liberam uma substância no ar que tem o mesmo cheiro do hormônio sexual produzido pelas porcas no cio. Por isso que eles antigamente usavam porcos, porque o macho, quando sente aquele cheiro, imagina o quê? Que é uma porca no cio, mas o cheiro vem lá de baixo. Aí ele começa a cavar para tentar achar a porquinha. E não acha a porca, acha um cogumelo. Aí a pessoa foi lá, roubou o fungo e passou a usar na alimentação. E é apreciadíssimo lá. Tudo bem? Aí hoje eles treinam um cachorro para isso. Aí tá, ó, uma trufa negra, né? Você vê aqui devidamente aquela cortadinha, parece carne, né? E aqui ela está embalada, então produzida lá na França. Agora eu vou te explicar essas informações gerais que eu acabei de passar, geralmente é o que cai. Agora eu vou te explicar rapidamente o esquema geral de reprodução. Sempre que aparecer uma prova que cair esse tipo de coisa, vem como muito difícil. E na verdade é bastante simples. Vamos lá? Aqui você vê, por exemplo, isso ocorre com lá o mofo do pão, né? Você vê, reprodução assexuada. Então, o que que acontece? Essa estrutura chamada esporângio produz esporo, o esporo parece uma fumacinha, cai, germina, forma um novo micélio que forma esporângio e assim vai a reprodução assexuada, tá? Então, sempre que tiver em azul aqui, é uma estrutura haploide. Cuidado, aqui não ocorre aquela alternância de reprodução como ocorre nas plantas e alguns animais chamados quinidários, que é a reprodução assexuada seguida da sexuada. Neste caso, normalmente é assexuada por esporo. Então vai lá, produz esporângio, fica tipo uma bolinha, daí ele estoura-se aquela fumacinha que são os esporos, cai e germina. E vai fazendo isso. Eventualmente acontece o processo sexuado. Se acontecer é isso, atenção. Primeiro, fusão, a gente chama de plasmogamia, sempre tiver gamia, fusão. Fusão, então, do citoplasma das células das hifas diferentes. Passa por um período, cário é núcleo, dicariótico, aqui ó, que está nessa cor mais intensa, durante um período tem 2 núcleos. Então, a etapa dicariótica. Aí ocorre a fusão dos núcleos, que a gente chama de cariogamia. Lembra que gamia é fusão, cário é núcleo. E fica o quê? Um núcleo diploide, 2N. Aí forma o esporângio e tem a meiose que produz esporo. O esporo germina e dá origem ao novo micélio, que vai fazer reprodução assexuada. Eventualmente faz uma sexuada. Várias assexuadas. Eventualmente uma sexuada. Gente, então é muito simples. Por isso que eu coloquei lá para você, passo a passo, os itens da reprodução sexuada. Então, repito, normalmente a reprodução é assexuada por esporo. Eventualmente ela é sexuada. Então vamos ver mais um pouquinho? Ó o basídio miceto, vou te dar um macetinho. Isso que ocorre no champignon. Aqui está o corpo de frutificação, tá vendo? Os esporângios estão aqui dentro. Aí você vê o basídio jovem com 2 núcleos. Por quê? Porque as hifas se juntaram, tem 2 núcleos. Aí houve fusão dos núcleos aonde? Aqui, na pontinha, está virado para baixo aqui. Ó. Ficou 2N,
e fez a meiose. Aí vai produzir 4 esporos haploides, chamados basidiósporos. Gente, o cogumelozinho está aqui, ó. Atenção. Essas estruturas estão voltadas aqui para baixo e aqui tem os 4 esporos. Que você vê aqui, está virado para cima, mas na prática fica aqui viradinho para baixo. Aí o que acontece? Germina, formou hifa, hifa positiva, negativa, como se fosse de sexo diferente. Aí as hifas se juntam, plasmogamia, fundiram as hifas, ficou com 2 núcleos, ó, 2 núcleos, isso tudo aqui, ó, formando o corpo de frutificação, que é o cogumelozinho. Esse é o basídio miceto. Vamos ver o asco miceto? Tem um dado diferente do asco miceto que eu quero que você guarde, que é extremamente importante. Então você viu que no basídio está virado para baixo e fez a meiose, cada núcleo dá origem a 4, são 4 esporos. Aqui não, dá uma olhada aí. Aqui está o ascocarpo, que é o corpo de frutificação. Aqui a baciazinha que tem os ascósporos, né? Aí houve o que? A formação do asco com 2 núcleos. Aqui está ele, ó. Isso aqui é um asco. 2 núcleos. Fundiu o núcleo, aí ficou 2N. Esse zigotinho 2N faz uma meiose e produz 4 núcleos haploides, 4 núcleo N cromossomos. Só que cada núcleo desse faz uma mitose e vai formar na clavazinha 8 núcleos, quer dizer, 8 células, 8 esporos. Por quê? Cada um deu origem a 4. Por quê? Meiose. Aí ocorre a mitose. Na mitose, cada um desses origina mais 2. Então, me dá um total de 8 núcleos, que ficam aqui, ó, 8 esporos. Esses esporos são liberados no meio, germinam para formar novas hifas. Então, quero, gente, que você guarde o seguinte. O padrão é o mesmo. Produção assexuada, sexuada, sexuada, eventualmente sexuada, funde as hifas, fica com 2 núcleos, funde o núcleo, fica diploide, faz meiose e fica haploide. Só que no basídio termina em 4, viradinho para baixo, e no asco, os 4 fazem mitose, dando origem a 8 esporos por vez. Gente, é fácil, olha ali de novo, para você identificar. Vamos conversar um pouquinho dos líquens. Líquen, o que é? Associação de alga e fungo. Então veja lá. A relação chama mutualismo, que ela é obrigatória, tá? Que fungo? Normalmente ascomiceto. Alga, normalmente clorofícia. Só tome cuidado. Cianofícia é a antiga alga azul, que na atualidade é tida como bactéria, a gente chama de ciano é azul, cianobactéria. Então tomem cuidado, porque os autores podem ainda falar que são principalmente clorofícias e cianofícias as antigas algas azuis. Modernamente, ninguém mais fala em alga azul, a gente mudou de patamar, a gente considera como bactéria e chama de cianobactéria. Então, lá, fungo, normalmente ascomiceto. E quem do lado de cá? Ou é alga ou é cianobactéria. Qual é o papel de cada um, gente? O fungo absorve água e sais minerais. A alga faz fotossíntese e dá comida, ó, açúcar, para o fungo. Então, o fungo sai beneficiado porque ganha alimento orgânico e a alga ganha proteção do fungo, água e sais minerais. Agora, um dado interessante. As pessoas, quando casam, muitas vezes dizem que uma não vive sem a outra e tal durante algum tempo, até divorciarem. Depois divorciam, cada uma vive sem a outra. Mas qual é a vantagem, então, do casamento? A vantagem é que juntos eles têm uma força que sozinhos não têm. A gente chama isso de uma propriedade emergente. Aqui também,
Gente, por favor, tem texto. A alga não vive sem um fungo, o fungo não vive sem a alga. Claro que vive. Só que os dois juntos exploram ambientes em que sozinhos não conseguiriam explorar. Por exemplo, os líquens são seres pioneiros. Então dá uma olhada aqui, ó. Juntos podem viver em locais inóspitos, com condições impróprias de vida. Reprodução sempre por fragmento. Estoura um pedacinho aí, sai fungo envolvendo alga e dá origem a um novo líquen. E a reprodução se dá... Gente, isso aqui só existe em líquen. A reprodução se dá por estruturas chamadas sorédios. Então guarda que é importante. Onde a gente encontra líquen? Tronco de árvore, rocha, muro, em tudo que é lugar. São seres pioneiros, os primeiros que se instalam onde nunca houve vida. Se você olhar qualquer árvore, por exemplo, lá que você encontrar perto de casa, vai encontrar uma mancha de cores diferentes, às vezes meio cinza, que são os líquens. Gente, é um bom indicador de qualidade ambiental. Líquen é muito sensível à poluição, então tome cuidado que isso também é questão. Onde o líquen vive é porque tem uma baixa poluição ambiental. Então, se você vive num lugar que tem bastante árvore, tem bastante líquen, olha todo dia para eles. Porque se os líquens começarem a desaparecer, porque as condições ambientais estão alteradas. Dá uma olhada no que eu coloquei ali, ó. A presença de líquens indica baixo nível de poluição. Então, são sensíveis indicadores biológicos. Isso aqui é importante saber. Algumas curiosidades, ó. O Cora pavonia é o líquen que cresce sob rocha e tronco de árvore. Esse aqui, Usnea barbata, é o barba de velho, que ele fica pendendo de árvore, parecendo barba de velho, porque parece seco, né? E é um líquen. Lecanora suculenta, esse é comestível. Os pesquisadores acreditam que é o que foi descrito na Bíblia como o maná caído do céu. Então, provavelmente, uma ventania, uma tempestade trouxe e o pessoal acabou se alimentando do Lecanora esculenta, ou suculenta. Depois você olhando aqui, ó. Aqui você tem vários tipos de líquens. Olha aqui no tronco de árvore, ó. Opa, desculpa, não passei para você. Mas olha aí. Aí estão os líquens no tronco das árvores. Então você observa aqui, 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 ó. Ó, esse é o barba de velho, olha que legal. Com certeza você já viu isso aqui pendendo de alguma árvore, né? Então parece um Papai Noel lá, né? Esses são, então, todos líquens. Guarda bem que líquen é a associação de fungo e alga. Com isso, a gente viu as principais características dos fungos e estudamos essa associação chamada de líquen, fungo e alga ou fungo e cianobactéria. Como também a gente tem lá a associação dos fungos com raízes de plantas que a gente chama de micorrizas. Fundamental para a agricultura e para a manutenção desses fungos. Tudo que eu espero é que você leia bastante, porque fungo é um assunto brilhante, importantíssimo, estamos usando diariamente sempre fungos. Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima.